A história da tecnologia dessa semana é de uma empresa alemã clássica e que era muito adorada há décadas atrás aqui no Brasil. Eu tô falando da Telefunken, um nome que você já pode ter visto por aí em TVs, mas saiba que ela é bem mais do que isso. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo porque o vídeo tá bem legal, tem bastante coisa aqui do nosso país. E também toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo for enviado. Beleza? Então vamos lá para a história da Telefunken. A Telefunken foi fundada em 27 de maio de 1903 em Berlim, na Alemanha. A origem é curiosa porque foi graças a uma briga. Pois é, duas gigantes nacionais estavam disputando patentes e pesquisas de tecnologia sem fio. A Siemens e Halske, que já teve a história contada por aqui, e o setor de rádio e telegrafia da AEG. Para acabar com tudo isso, entrou na disputa ninguém menos que o Kaiser Guilherme II. Ele era admirador e patrocinador das ciências e decidiu que a solução era um aperto de mãos entre os dois lados e a formação de um empreendimento conjunto. Nascia aí a Gesellschaft für Drahtlose Telegrafen, ou Telefunken, que era a abreviação desse endereço telegráfico da fabricante. O nome menor pegou com o tempo, e a palavra mistura tele, que é o latim para distância, e o funken, que é o alemão para faísca. Então é alguma coisa como fazer alguma coisa distante acontecer a partir de uma faísca. Isso acabou sendo incorporado até na logo da marca. O primeiro diretor técnico da empresa conjunta foi o Georg Graf von Arco, e no comecinho ele focou mais em pesquisas e contratos militares ou governamentais. Esse conhecimento técnico fez com que ela virasse a maior especialista da Europa em rádio. Em 1908, por exemplo, ela cria um dos primeiros sistemas de navegação via rádio do mundo, usado nos Zeppelins. A empresa também pesquisa tecnologias de radar usadas já na Primeira Guerra Mundial. Só em 1923 que a Telefunken se volta para o consumidor e começa a lançar transmissores e rádios para as casas. O ano de 1928 é marcado por avanços. Foi nele que a Telefunken apresenta um televisor experimental em uma feira, além do amplificador V41, um dos primeiros de 2 estágios e alta definição. Em 32, ela começa a fazer válvulas e tubos a vácuo para alguns equipamentos e se destaca ainda por bolar estruturas inéditas, os chamados exodos. Ela ainda começa a trabalhar em alguns sistemas de pouso de aeronaves, utilizando uma tecnologia de instrumentos que viram indispensáveis em toda a Alemanha. Já em 35, saem os primeiros gravadores de voz da Telefunken sobre a linha Magnetofon. Agora a gente vai falar de uma pessoa que é muito importante na história não só da Telefunken, mas também de toda a televisão. É o professor e engenheiro Walter Bruch, que trabalha nos laboratórios da empresa. Em 36, ele cria uma câmera que é especial e revolucionária para as filmagens que são exibidas na televisão. Ela estreia na cobertura ao vivo dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, mas a sua maior contribuição viria um pouco mais tarde. E é outro funcionário da Telefunken, o Fritz Schröter, que desenvolve o sistema de exploração entrelaçada nos televisores. O que é isso? Bom, é a tecnologia que forma a imagem primeiro por linhas ímpares e depois as pares, tendo como resultado a tela completa. No começo dos anos 40, ela já é líder em eletrônicos de comunicação em toda a Europa, com o status durando até depois da Segunda Guerra Mundial, já com 40 mil funcionários. Ela ainda contribuiu com a Luftwaffe, o setor aéreo da Alemanha nazista, inclusive fornecendo tecnologias de radar para identificar alvos com maior precisão. O fim do conflito, então, complicou um pouquinho a marca, que teve que mudar algumas fábricas de lugar por causa dos bombardeios. Nesse período, a Siemens acaba saindo daquela parceria e vende a parte dela para a AEG. Só em 55, a Telefunken vira uma subsidiária separadinha por ali, mas isso dura pouco. Em 67, ela se funde com a própria fundadora e vira a AEG Telefunken. Mesmo com todas essas dificuldades, a primeira metade do século é a era de ouro da Telefunken, com um sucesso atrás do outro. O microfone U47 vira um fenômeno em 1947 e em 50 sai o Teleport 1, primeiro rádio portátil da empresa. Tem ainda a fundação da gravadora Teldec, união entre Telefunken e Decca. Ela foi uma das maiores em produção de disco de vinil e existe até hoje como parte do conglomerado da Warner. O amplificador V72 também nasceu no período.
Ele foi usado por estúdios e estações de rádio por várias décadas e ficou famoso, inclusive, por ser utilizado nas primeiras gravações dos Beatles. E em 51, ela começa a entrar em uma das suas principais indústrias. É que sai a primeira televisão da Telefunken, a Type FE8. Por fim, em 1958, sai outro microfone de sucesso, o Ela M251. Agora sim a gente vai para a grande revolução da Telefunken em televisores. Em 1962 é inventada a codificação analógica de cores PAL, ou linha de fase alternada em tradução para o português. O responsável é o Walter Brutti, que a gente citou antes ali. Naquela época, o sistema mais adotado de transmissão a cores era o NTSC, da norte-americana RCA. Só que ele já era considerado meio ultrapassado, não lia bem tonalidades diferentes de uma mesma cor, transmitia as cores básicas de forma separada, exigia uma configuração complexa no televisor e volta e meia ainda tinha aqueles fantasmas, sabe? Aquelas vibrações no sinal. O padrão trazia imagens mais estáveis e de maior qualidade, e logo foi adotado em várias partes da Europa. Anos antes, a Telefunken começa ainda a investir também em computação. Ela abriu uma fábrica de semicondutores e lançou alguns computadores, que na época eram aquelas centrais gigantescas que ocupavam um cômodo inteiro nos laboratórios. O pioneiro foi o TR-4, que por um tempo foi o mais rápido da Europa. E a Telefunken também está diretamente ligada com a história do mouse, aquela que a gente já contou por aqui. Em 68, semanas antes da primeira demonstração pública do primeiro mouse do mundo nos Estados Unidos, a Telefunken apresentou uma espécie de esfera rolante que movia um cursor que ficava numa tela. O Rollkugel era um periférico opcional do TR-440, sucessor do TR-4. Ele foi usado em algumas universidades e foi considerado o primeiro pai do mouse comercializado, apesar de não ter nada a ver com ele. Em 75, a Telefunken resolve entrar no concorrido mercado dos formatos de vídeo com o Television Electronic Disc, ou TED. Os discos flexíveis de 8 polegadas eram de alumínio e só aguentavam 10 minutos de programação a cores. Ele não teve chance na indústria e 3 anos depois a Telefunken reconheceu a derrota, abandonou esse formato e adotou em definitivo o VHS. Em 1972, a divisão de rádio e TV da Telefunken vira uma empresa separada. Esse é um indício de que ela não vai muito bem das pernas, mas o nome ainda é forte e ela continua fornecendo alguns sistemas de rádio e também de comunicação ao redor do mundo, além de criar o sistema de redução de ruído Hi-Com. Após vender várias divisões para sobreviver, em 1985, e numa crise sem fim, a AEG Telefunken é comprada pela gigante alemã Daimler-Benz. A nova dona tira o nome Telefunken de setores em que ela não era tão forte, como a informática, deixando ela só em áudio, comunicação sem fio e TVs. A divisão de comunicação móvel da AEG é a que mais rendeu frutos, porque ela foi incorporada e virou parte da Nokia. Já a de sistemas de transmissão AM e FM vira anos depois a Transrádio. Pouca coisa merece destaque nos anos seguintes e em setembro de 1996 a marca é oficialmente encerrada. O tempo passa e só em 2007 a Telefunken começa a voltar à vida. Ela tem os direitos adquiridos pela Live Holding, uma investidora alemã que tenta essa volta ao mercado, pegando pela nostalgia. O retorno é oficializado só em 2009 e dura até hoje, como a Telefunken License, uma empresa que basicamente aluga o nome dela e também o legado para quem quiser lançar alguma coisa sobre essa marca tão lendária. Atualmente, ela tem uma grande aliança de parceiros para eletrônicos e também outros produtos. Ao todo, são 35 marcas que lançam produtos sob o nome da Telefunken em 120 países, quase todas com aquela logo que é clássica e que é chamativa. O Brasil, infelizmente, não é uma dessas nações. Já nos Estados Unidos, a licença é um pouco diferente, já existe desde 2000. A marca de lá deu tão certo que até mudou o nome para Telefunken Electroacoustic e se especializou em áudio e também componentes, lançando alguns fones de ouvido e microfones, incluindo relançamentos de alguns clássicos da Telefunken original. O nosso último contato aqui do Tecmundo com a Telefunken foi durante a IFA 2017 lá em Berlim. O stand da marca era bem chamativo, grande e variado. Televisores modernos, finos e de tela gigante feitos por parceiras que licenciaram o nome continuaram o legado da fabricante no segmento. Só que agora ela tinha até bicicletas elétricas no catálogo.
Mas vamos falar de Brasil. É difícil precisar quando a marca chega por aqui, mas equipamentos de telegrafia do Brasil na década de 1910 já tinham o dedinho da Telefunken. Por 2 décadas, a Siemens Schuckert foi a grande representante da Telefunken na venda e também na assistência técnica de rádios. A filial oficial só veio no fim da década de 40. E durante a Segunda Guerra Mundial, olha só, o governo Getúlio Vargas confiscou os bens alemães e ele só renegociou todo o devolvimento disso depois do conflito. Isso incluiu a AEG, que finalmente podia voltar a investir por aqui no país. No fim dos anos 40, Felix Ewald, um dos diretores da Telefunken Internacional, vem aqui para o Brasil para finalmente abrir a divisão local. Ela se chamaria primeiro Brasil Funken, mas logo virou Telefunken do Brasil. O Ewald pediu demissão quando foi chamado de volta para a Alemanha e se recusou a voltar. Ele foi abrir outra marca de eletrônicos, a Bravox. A Telefunken foi muito bem no Brasil por não ser tão cara, porque era quase tudo de fabricação nacional. Foram tantos modelos lançados e feitos por aqui que é muito difícil citar tudo. Mas olha, entre rádios dá para destacar o Mignon, de 1950, que era menor que os tradicionais e esquentava bastante na traseira. Nessa época chegou também o importado Alegreto, que funcionava por válvulas e era feito de baquelite, além do Largo, que era todo de madeira. Esta é a maravilhosa Telefunken. Eu compro. Você me convenceu. Mas eu não falei das qualidades. Em televisores, a Telefunken lançou modelos de vários tamanhos e se beneficiava bastante das épocas de Copa do Mundo para decolar nas vendas. A principal linha era a Pau Color, por causa do sistema de cor. Para me ver do jeitinho que eu sou com perfeição e ouvir minha voz com a máxima fidelidade, compre o novo Pau Color Telefunken portátil. Se quiser me ver um pouco maior, compre o Pau Color de mesa pequeno. Maior ainda, tem o Pau Color médio. E se nem assim você estiver satisfeito, compre o Pau Color Super Tela. Maior do que isso, só mesmo me convidando para jantar. Já em 1968, ela apresenta um produto bem curioso. É um televisor chamado de O Pacificador. Parece título de filme de ação do Chuck Norris, mas é um aparelho portátil e individual de TV. A ideia era acabar com as brigas das famílias, já que cada pessoa queria assistir uma coisa. A tela tinha só 41 centímetros e o corpo era todo de madeira. A primeira transmissão a cores do Brasil foi em 19 de fevereiro de 1972, na cidade gaúcha de Caxias do Sul, durante a Festa da Uva. O sistema utilizado era o Pau M, baseado no da Telefunken e que só foi adotado depois de vários estudos na Universidade de São Paulo, encomendados pelo governo. Os primeiros testes foram feitos já durante o Tricampeonato Mundial do Brasil, na Copa de 70, pela Embratel, e quase vieram com o padrão NTSC. Vale lembrar que câmeras e televisores a cores eram bem mais caras nessa época, e aí era preciso ter certeza de qual seria o melhor formato a adotar. O aparelho de som Hi-Fi Compact 2001, o Tape Deck TC400, a vitrola Liftomat SM e a vitrola portátil Batuque são só alguns dos mais lembrados do setor de áudio. E ela apostou também bastante em modelos 3 em 1, como o Stereo Center, especialmente nos anos 70. Em 1989, a divisão brasileira da Telefunken é comprada pela Gradiente, uma clássica da tecnologia nacional e que já teve a história contada por aqui. No começo foi bom para os dois lados. A marca alemã queria se desfazer do negócio por causa daquela crise geral internacional e a brasileira precisava de mão de obra, fábrica, conhecimento e legado em TVs para melhorar nesse mercado. Só que não deu tão certo assim, porque as vendas da Telefunken já estavam muito baixas. Como resultado, a nova dona descontinuou a marca para manter só a estrutura e lançar modelos apenas com a marca Gradiente. Esse foi o fim da Telefunken no Brasil, mas os produtos dela continuaram por aí nas casas dos brasileiros por muitos e muitos anos. É bem comum você estar aí, sei lá, visitando a casa dos pais ou dos avós e encontrar ali no cantinho uma Telefunken depois de ter funcionado por várias décadas sem parar. E essa história da Telefunken, essa pioneira no desenvolvimento de tecnologias de transmissão sem fio, de rádios, de TVs e de aparelhos de som, que tem uma trajetória que é um pouquinho confusa, é verdade, mas de muita nostalgia.
Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de serviço para ser contado aqui no canal, é só deixar nos comentários que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito, dá um joinha no vídeo, toca no sininho e confere a playlist da história da tecnologia para ver tudo que a gente já publicou. Até a próxima!